hoje é dia de receber o editor-chefe aqui do portal As Boas Coisas da Vida, o Irineu Guarnier Filho. Eu tava com saudade já, né? Fiquei um tempo fora. E hoje ele me traz aqui espumante espanhol, Irineu. Pois Boa noite. Boa noite, Regina. Bom te ver. Que bom, tu também, seja muito bem-vindo. Novamente aqui já em 2015. Trouxemos um espumante para comemorar a tua Claro, não, entrada volta. de 2015 também, Exatamente. né? A gente estourou a rolha um pouquinho antes de entrar no ar, mas já estamos comemorando aí tua volta também. Ah, que bom, obrigada. E esse espumante, o que tem assim de especial, digamos assim? Bom, hoje a gente, no último programa do ano a gente falou aqui, ou foi a semana passada, a gente falou aqui sobre a história do champanhe e tal. Eu vi de casa. Exatamente. A gente comentou com a Gabriela que é a história do champanhe, como é que surgiu na França e tal. E hoje a gente resolveu continuar um pouco nesse assunto, porque é verão, está fazendo muito calor. E a gente sempre faz muito sucesso o A espumante. gente sabe que a bebida do verão é o espumante, né? A bebida do verão, junto com vinhos mais leves, enfim, brancos, gelados, porque podem ser bebidos gelados, né? E aí hoje, bom, vamos continuar falando um pouco dos espumantes, porque todo mundo acha assim, quer dizer, quem é que faz espumante? É só a França? É só o champanhe? Não, o Brasil tem espumante, todos os países que fazem agora vinhos. Tem uma coisa que eu vou te interromper. É impressão minha, ou com vinho a gente se preocupa mais, com essa coisa assim, ele é chileno, os chilenos são bons, os argentinos, os brasileiros. E o espumante a gente não tem tanto de querer saber. Exatamente. A nacionalidade. E cada país, hoje em dia, quase todos os países que fazem vinhos, ou todos, fazem espumantes. Né? Porque o espumante é um vinho, é um tipo de vinho. É um vinho com gás carbônico, é um vinho com gás, né? Com duas fermentações. No caso do espumante, no caso, por exemplo, do moscatel, é uma só fermentação. Né? Mas o que eu queria falar um pouco hoje era sobre isso. Quer dizer, além da França, que faz o melhor espumante do mundo, o champanhe, esse é hors concours, é indiscutível, não estamos conversados, é o melhor e não tem conversa. Mas outros países fazem bons espumantes. O Brasil hoje faz excelentes espumantes, né? Nós estamos hoje entre os 4, 5 melhores do mundo dos espumantes. Do Novo Mundo, se pegar aí Estados Unidos, Chile, Argentina, Nova Zelândia, África do Sul, se pegar o Novo Mundo, certamente os espumantes brasileiros são os melhores, são os primeiros do Novo Mundo. E no velho mundo há uma briga ali, champanhe na frente, a Itália com os seus espumantes muito bons também, tem Prosecco, tem Franciacorta, tem grandes espumantes, Portugal tem bons espumantes, né? Os moscatéis, enfim. E a Espanha hoje está indo muito bem, fazendo excelentes espumantes, são os cava, né? Que eles chamam de cava. Porque cada país... tem tempo já que tem uma tradição? Já tem uma tradição bem antiga, eles são muito bons nisso, né? E eles têm um nome para o espumante, eles não chamam de espumante, eles chamam de cava, né? O vinho com gás lá é cava. A Alemanha também tem, chama de sect, né? A própria França, fora da região da Champagne, se for da Alsácia, se for da Borgonha, é cremant, né? Porque só a Champagne pode usar o nome Champagne. Nós usávamos aqui no passado, hoje não se pode usar mais, né? Apenas uma marca gaúcha pode usar, a Peter Longo, porque é anterior ao registro europeu. Mas abandonamos essa palavra, champanhe, usamos espumante. E até há uma discussão hoje se o espumante brasileiro deveria ter um nome. Né? Assim como o cava espanhol, como o sect alemão. É uma coisa a se pensar, né? A se pensar, aí já surgiram várias ideias, enfim, mas o pessoal está discutindo essa ideia aí já há alguns anos. E, independentemente disso, hoje a gente trouxe o cava, ele é da região da Catalunha, eles usam para esse vinho uvas autóctones, uvas deles lá, Macabeu, Parelhada, uma série de uvas deles que nós nem temos no Brasil, fazem cortes muito ao estilo francês, mas com a sua personalidade, o seu caráter, porque é outro terroir. E, por exemplo, a bebida ela costuma ter a característica da região? Exatamente. Isso é fundamental no vinho. O vinho sempre ele traz consigo aquela identidade regional, o terroir, né? O clima, o solo, tudo isso influencia na personalidade, no caráter do vinho. Então, por isso que se diz que o vinho é um produto de terroir. Quando ele não tem nenhuma característica de terroir, ele não é um grande vinho, quer dizer, uma mistura de vários vinhos, de várias regiões e tal. Pode até ser um vinho legal, bom de beber, baratinho para o dia a dia. Mas o vinho realmente de qualidade é aquele que expressa as qualidades de uma determinada região. No caso, o frio, a altitude, os tipos de solos, né? Alguns solos têm calcário, outros xistos, argila, enfim.
tudo isso acaba aportando ao vinho um caráter, uma personalidade que o torna único no mundo. E o espumante também tem isso? O espumante também tem, o espumante também reflete o seu terroir. Por exemplo, o espumante da Serra Gaúcha tem uma acidez muito pronunciada, é uma característica. Se a gente vai um pouco para os campos de cima da serra, já tem muita maçã verde no aroma, aquela coisa, espumantes do frio. Os espumantes de regiões mais quentes, como esse, como os da Califórnia, já tem uma outra personalidade. A acidez já não é tão alta, a gente vai ver que ele tem mais estrutura, mais corpo, às vezes o álcool é mais alto, não é o caso desse Cava Dom Román Brut, esse apenas 11,5% de álcool, muito leve, mas também o espumante também reflete. Tu falaste antes que o Brasil está entre os melhores fabricantes aí de espumante, sem dúvida. E de vinhos. Isso também retrata assim, a nossa ambientação, ou seja, aqui é um lugar bom para se fabricar, para se produzir o vinho e espumante? A videira assim, é uma planta fantástica, né? Porque ela é uma planta com uma resistência, uma capacidade de adaptação a qualquer clima, a qualquer terreno. Ela é uma planta fantástica. Hoje estão sendo feitos vinhos no mundo inteiro. Na Rússia, na Índia, na China. Inglaterra, com todo aquele frio, pouco sol, muita umidade, está fazendo bons espumantes. Enfim, quer dizer, há como se fazer vinho hoje, com a tecnologia de hoje, com o conhecimento que se tem hoje, em quase todas as regiões do mundo. E o Brasil tem regiões que são muito boas para vinhos, outras não. Né? Mas aqui nós temos, por exemplo, só nós no Rio Grande do Sul fomos até abençoados nesse sentido, porque nós temos aí vários terroirs bem distintos e com muita qualidade. Por exemplo, Serra Gaúcha, Campanha Gaúcha, aquela região que vai de Dom Pedrito até Itaqui, lá em cima, Campanha Oriental, é muito boa também. Campos de Cima da Serra, ali a região de Vacaria, muitos capões, a gente tem trazido alguns vinhos aqui, muito boa também. A Serra do Sudeste, ali a região de Encruzilhada, começa ali Pinheiro Machado, depois Encruzilhada, vai subindo, chega a uns 400 metros de altitude. É uma nova região muito promissora, muito boa. Eu provei esses dias, visitei uma vinícola do Alto Uruguai, uma região de produção de soja, muito quente. Lá em cima, perto de Palmeira das Missões, também está fazendo vinhos muito interessantes, tintos principalmente. Vamos voltar para esse aqui. Vamos, para o nosso espumante, né, de hoje. Vamos servir, porque tu já vai me dizendo as características dele, então, né? Então, este é um Cava Dom Román Brut, quer dizer, com pouco açúcar, né? Elaborado pelo método tradicional, a segunda fermentação na garrafa. Na legislação brasileira, o Brut pode ter até 15 gramas de açúcar por litro. Eu não conheço exatamente a legislação europeia, mas eu acho espanhola, mas eu acho que é aproximadamente isso. Então, a gente talvez perceba um pouquinho mais aqui o açúcar do que no nosso, porque o nosso tem muita acidez, e a acidez ela esconde um pouco, ela mascara um pouco o dulçor, né? O sabor adocicado. Como esse aqui tem um pouco menos de acidez, talvez a gente perceba um pouquinho mais o açúcar. Esse Cava Dom Román é importado pela Porto a Porto, que vende esse produto no Brasil. Ele tem um custo-benefício muito bom, não são vinhos caros, são vinhos de menos de R$50. Então, aí na faixa de 30 e poucos reais, você consegue tomar um Agora, não belo tem coisa espumante. Mais bonita, né? Porque além da cor, essas bolhas, né, gente? Não tem coisa mais bonita, ó. Essa coluna, esse colar de pérolas que a gente vê aqui, brotando do fundo da taça, isso é um espetáculo maravilhoso. Né? Ele já começa a encantar a gente pelo olhar, né? Sem dúvida. E há quem diga até que o espumante você pode fazer análise visual, olfativa, gustativa e até auditiva. Escutar as bolinhas. É verdade. Porque se você coloca junto ao ouvido, você ouve as bolinhas explodindo. Tem né? um sentido a mais, né? Dá para analisar com um sentido a mais. Olha que nariz gostoso, ele já tem aquela coisa de fermentado, de fermento, né? de pão torrado, que é o tempo que ele fica em contato na garrafa, em contato com as leveduras mortas. Isso vai aportando cremosidade, aromas muito especiais. Vamos provar. Ele não aguenta muito tempo, né? Vamos provar logo. Olha como enche a boca, como enche a boca de fruta. O sabor, né? Toma conta, assim. Um sabor maravilhoso. É verdade. Um volume espetacular. Sabe que é diferente? Eu acho que eu não tinha ainda experimentado nenhum espumante bem diferente espanhol. do nosso. Né? E até não está com nenhum traço de doçura, ele tem um final quase amargo, extremamente seco, né?
a cor já está muito boa, um dourado, Não, e eu ia te dizer que eu observei bem a temperatura, ele está bem gelado. Hoje eu consegui trazer ele no ponto, a gente usou um cooler aí da Bocati, lá de Caxias. Mas a temperatura é essa para o espumante normalmente? A temperatura é essa, tem que ser isso aí, 7 eu ia graus. Perguntar o que era, quantos graus? Já dá para começar com 5, assim, sabe? Se você vai servir numa festa, já põe 5 graus. Porque até servir, abrir aquela coisa toda, fica segurando a garrafa, ele vai esquentando um pouquinho. Quando ele chegar na taça, ele já vai chegar em 7 graus, que é uma temperatura muito agradável. A gente até falou, eu acho, aqui já no programa, que o negócio do freezer, né? Que às vezes as pessoas tiram da adega, vamos supor, coloca lá no freezer. E isso atrapalha muito o sabor, isso né? Não é muito legal, assim, dá para fazer para quebrar o galho, né? A gente tá chegando uma visita e tal, vamos botar um espumante. Dá, ele gela muito rápido no freezer e tal, mas o ideal é colocar ele em um balde, né? Água, gelo, um pouquinho de sal na água para manter a temperatura e não derreter tão rápido o gelo, e colocar ele na água. Ele vai gelar muito rapidamente, 20 minutos, 25 minutos, ele já está gelado no ponto, e não vai ser tão rápido quanto o freezer, e ele também não vai ter aquele ressecamento da rolha que a gente vê às vezes no freezer. Aí vai abrir e não consegue abrir, fica fazendo uma força danada, paga aquele mico, né? Aí quando abre, a rolha dá um tiro, salta lá na parede. Não, eu sempre saio da frente, né? Porque o medo que eu tenho que vem em mim essa rolha. A pressão que tem aqui dentro de uma garrafa dessas é uma coisa louca, 6 atmosferas de pressão. Tem mais de 30 libras de pressão, isso é mais do que um pneu de caminhão tem de pressão aqui dentro. Imagina a pressão que tem num pneu de caminhão, isso é a pressão de um pneu de caminhão. Então é muita pressão, isso segura, o vidro segura. Mas quando essa rolha sai, ela não pode sair com aquela violência toda, porque vai botar fora todo o gás, que é o barato aqui. É o barato da coisa. E vai deixar a bebida sem graça e, ao mesmo tempo, vai perder um pouco de bebida também. Então, o legal é abrir com muita manha, devagarinho, deixar dar só aquele barulhinho suave, é mais interessante. Muito obrigada, né, que já terminou Regina, aqui nosso tempo, feliz né? 2015 Para agora. nós todos, graças a Deus, maravilhoso, gente. Eu vou deixar aqui, depois até tomo mais um golinho.